Oi, gente, tudo bem? Luísa Guglielmini aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os teatros da Amazônia. Você já deve ter ouvido falar neles, não é? Que é a candidatura a Patrimônio Mundial do Teatro Amazonas, aqui de Manaus, a Amazonas, com o Teatro da Paz, lá em Belém, no Pará. Mas o que foi tudo isso, né? A gente teve aí uma trajetória dessa candidatura para que tudo desse certo, né? E foi entregue um dossiê, né, lá em Paris, que apresenta essa Amazônia que articula natureza e cultura, né? Um plano de manejo assim bem formulado que ressalta esse papel potencial da cultura enquanto um vetor de desenvolvimento e conservação ambiental, né? Mas como é que isso acontece? Bom, acredita-se que esses teatros, eles meio que agem como polos de desenvolvimento, né? Eles dinamizam esse ecossistema cultural das duas cidades, de Manaus e de Belém. E isso está enraizado localmente na população, na sociedade manauara e na outra sociedade também, né? Que integrado a essas cadeias simbólicas mais amplas, porque eles entram aí num corredor cultural internacional, né? Faz com que tudo que acontece, que é produzido, que dá essa dimensão conjunta, né? Aquilo que os une, seja enaltecido, seja exaltado em toda a documentação que foi entregue, né? E como é que isso aconteceu? Bom, nós tivemos, né, uma oficina que aconteceu em dezembro de 2023 com o IFAM, IFAM Amazonas, IFAM Pará e IFAM Brasília, né? E a outra aconteceu já no Pará, uma oficina, uma segunda oficina da candidatura, né? Lá em Belém, para que a gente apresentasse, para que eles nos orientassem, quando eu digo eles nos orientassem, é porque tem uma turma dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, trabalhando efetivamente nisso desde 2020, 22, 23, né? E a gente reuniu documentação, compilamos tudo que já foi produzido e o que vem sendo feito para entregar, né? Então, assim, um pouco de um histórico muito breve, toda a estrutura do teatro, a questão da gestão, a conservação, o entorno vivo que eles chamam. Por que que é entorno vivo? Porque muita coisa acontece no entorno do teatro, né? E a gente fala aqui muito pelo nosso Teatro Amazonas, que a gente conhece melhor, conhece bem, né? Toda a zona de amortecimento que há, porque além do entorno, ele tem um raio de ação, né, junto à comunidade amazonense do centro ali. Então, toda essa vitalidade urbana que é esse entorno do teatro, a poligonal, que é toda a legislação que o IFAM apresenta, né? Toda essa rede de empreendimento que nós temos ali no entorno também, como os hotéis, os restaurantes, enfim, a questão da proteção e patrimonial, a educação patrimonial, todos esses encaminhamentos foram feitos, né, com uma linguagem técnica mais facilitada, para que todos que leiam possam entender, né? Então, era muito importante mobilizar a região norte para essa candidatura a patrimônio mundial, né? Que é uma espécie de reconhecimento da importância e da imponência enquanto simbólico desses teatros, né, para a nossa sociedade. Então, esse trabalho que vem sendo feito em etapas, né, com vistas a promover esse valor universal que os bens
possuem, né, acabou mobilizando muitos sujeitos sociais, né, e ambos os teatros vão reforçando esse valor de reconhecimento, né. E nessas oficinas que aconteceram com os IFAMs e com a Secretaria de Cultura do Pará, nós ancoramos toda essa perspectiva num tripé, né, o que falasse da gestão dos teatros, que falasse da conservação desses 2 bens e principalmente da proteção que é feita para que eles continuem sendo tão bonitos e imponentes e tão necessários, né, para contar essa história nossa. E isso é muito legal, muito importante, porque a população em si, ela se apropria mesmo desses bens, né. Tem, esse processo de democratização do uso, inclusive aqui, que foi algo exaltado pela consultora do IFAM, ah, essa questão do uso do teatro também pelos povos originários, né. Eu mesma já assisti, espetáculos com etnias dentro do palco no palco do teatro, né, dentro do teatro. Então, assim, a função do teatro, né, é muito importante, porque ele também é casa de espetáculo, além de ser casa de espetáculo, ele também, o nosso, no caso, e lá com certeza também acontece, tem a questão da visitação turística e também tem a questão dos ensaios dos corpos artísticos, né? O nosso, ele possui essa função também. E aí, o que que há de tão importante nisso? Tudo, né? Porque isso inclui normas de utilização, normas de visitação, manuais de uso, de limpeza, de acessibilidade, de visitação mesmo, a questão da limpeza das obras de arte, que não pode ser feita de qualquer jeito, todo é adequado, desde a cera que precisa ser utilizada, né. Então, o Departamento de Patrimônio Histórico, junto com a equipe da diretoria do Teatro Amazonas, trabalhou, né, em conjunto para que tudo isso fosse entregue ao IFAM, né. E também teve o ciclo de medidas, né, a curto prazo, a médio e a longo prazo. A manutenção e a conservação do dia a dia, isso é feito a curto prazo. Em médio prazo, a atualização dos equipamentos que é feito e a longo prazo a reforma que pode vir a ser feita, né? Então, essa excepcionalidade do conjunto, né, de toda a obra desses bens e as relações que eles possuem com a cidade que os abraça, né? Todas as trocas que são feitas através dessa inserção dos teatros no núcleo urbano, né, tanto de Manaus quanto de Belém, toda essa narrativa, as questões históricas, os agentes sociais, os que construíram o teatro, e aqui a gente não está falando só da classe abastada, né, a gente está falando de todas as histórias por trás do teatro, inclusive aquelas situações invisibilizadas, né, os invisíveis que estão por trás da feitura desses teatros. Então, tudo foi feito com muita franqueza, sem ufanismo, né? Sem ter no texto essa questão de exaltação, mas sim, também, claro, com muita coerência, de forma bem clara, né? Porque isso também vai falar do que eles chamam de autenticidade, né? Então, traz aí um pouquinho da história não só do lugar, mas das pessoas, dos lugares, né, de ambos, e dessas práticas sociais também, que aí está impregnado, né, no imagético amazônico e tem uma dimensão extremamente importante e coletiva. Então, foi isso que a gente fez em janeiro, né? E ficamos torcendo muito porque entregamos ao IFAM e o IFAM seguiu com o trabalho, né? Junto ao IFAM do Pará e ao IFAM de Brasília, e as equipes IFAMs entregaram à Unesco o dossiê,
né? E a gente fica na torcida. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.